Boa noite a todo mundo. Vamos falar do assunto que eu mais gosto, né? Que eu domino, que eu acho prazeroso trabalhar, que é referente a um benefício por incapacidade que poucas pessoas conhecem. E eu, na condição de advogado previdenciarista atuando na área... Opa, tá sem áudio? Eu estou escutando sim. Robson, tá sem áudio aí, Robson? Dá um joia aí. André, estou escutando Tá. normal, talvez é ele mesmo. E que é o benefício previdenciário auxílio acidente, né? O que acontece é o seguinte, por que falar desse assunto mais uma vez, né? O auxílio acidente, ele é muito abrangente, né? Acaba envolvendo vários benefícios junto com o auxílio acidente. Muitas pessoas têm direito a seguro de vida e não sabem, por conta do auxílio acidente. Todas as pessoas que têm direito a esse benefício têm direito a uma aposentadoria especial. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem disso, não têm ideia. E todos os casos de pessoas que têm direito a esse benefício possuem o direito de serem cotista PCD nas empresas. E as pessoas também não sabem disso. Então, Basicamente é o seguinte, as pessoas que sofreram um acidente possuem um certo benefício que, na verdade, ninguém sabe. São Ninguém poucas sabe. pessoas que realmente sabem. Na verdade, as pessoas não sabem diferenciar o auxílio acidente do auxílio doença. Então, Isso. vai todo mundo pelo doença, né? Achando que é aquele que é o certo para determinada situação. O auxílio acidente é um dos benefícios do INSS, porém ele é esquecido. Ele é pouco conhecido. A partir do momento que o trabalhador tem carteira assinada na condição de empregado, e outras categorias como avulso também, o empregado doméstico e o especial, ele passa a ter direito a alguns benefícios do INSS. O exemplo que eu sempre dou, Fernando, é a comparação com o seguro do carro. Esse é o melhor exemplo. Por quê? Quando a gente faz o seguro de um bem, de um patrimônio, pensando no veículo automotor, a gente está pensando primeiramente sobre a condição de furto, roubo ou acidente. A primeira coisa que a gente lembra, vou fazer seguro porque se furtarem meu carro. Só que a gente esquece que a seguradora também oferece o serviço de guincho, veículo reserva por 7, 15, 30 dias, cobre o farol, cobre o para-brisa, tem tudo isso e a gente esquece. Bati o carro, o meu veículo não vai ser consertado em 7 dias. Aí eu descubro que eu deveria ter carro reserva por 30 dias. Então, a partir do momento que você é segurado do INSS, automaticamente você tem direito a alguns serviços, que são as aposentadorias, que todo mundo sabe, o auxílio doença, que todo mundo sabe, salário maternidade, no caso de mulher, auxílio reclusão, na condição de um crime, né? A pessoa vai preso, tem a reabilitação profissional e tem também o auxílio acidente. O auxílio acidente faz parte do rol de benefícios do INSS. Mas vamos entrar numa coisa que é muito interessante que você falou que as pessoas não sabem. Quando a pessoa possui um vínculo trabalhista, ela se torna segurada. E este seguro pode ser utilizado pelo trabalhador de diversas formas. Que essas são as formas. A pessoa ela não entende que essa palavra segurado é garantia de benefício caso aconteça algo. Perfeito. Basicamente é isso. E as pessoas não sabem, muito embora eu não seja especialista, a própria palavra fala segurado. E Perfeito. quais são? Aí você abriu o leque em várias opções, né? Sim, sim, sim. O próprio INSS, na condição de seguro social, ele protege o trabalhador em condições adversas, em situações de forma inesperada. Numa doença repentina ou num acidente de forma inesperada também, automaticamente a pessoa, logicamente que por ser uma condição de seguro social, ele possui algumas características diferentes do seguro do carro, como eu citei,
Você parou de pagar no seguro do carro, você não tem direito mais a nada. Aqui no INSS, se você parar de pagar por um período, mesmo assim você tem um período que você ainda consegue usufruir os benefícios do INSS sem estar pagando. Então o trabalhador, mesmo sem estar contribuindo em situação de desemprego, ele ainda é considerado um segurado do INSS, dentro de algumas condições. E essa questão do auxílio acidente, por que ela é importante? Porque dá direito à pessoa um benefício indenizatório, mesmo a pessoa estando desempregado ou desempregada. E as pessoas não sabem disso. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo emblemático. Eu tenho um cliente que é morador de rua. Ele vende bala no semáforo em Sorocaba. Ele perdeu 3 dedos na mão direita. Ele colocou bala no retrovisor do meu carro, eu perguntei para ele o que ele tinha. Foi um acidente que ele caiu do caminhão de lixo. Ele trabalhava como lixeiro, né? Ele era empregado de uma empresa terceirizada em Sorocaba. Ele caiu e perdeu 3 dedos da mão. Polegar, indicador e principalmente o terceiro dedo, pela metade. Ele é cliente, ele é meu cliente, tem direito ao benefício do auxílio acidente, retroagindo no tempo, desde 2013. Fernando, ele é morador de rua, ele tem direito a esse benefício e não sabia. Um direito que foi tirado dele porque ele não tem conhecimento. E a partir do momento que a gente paga o INSS, a gente acredita que o INSS vai prestar um bom serviço. Muitas vezes, o INSS simplesmente ignora o fato de que a obrigação de informar o segurado vem do INSS. O segurado não tem essa obrigação de saber. Vamos pensar, André, no cara... Eu vou falar. No cara mais emblemático que falta um dedo na mão. Certo. Ele teria direito ao auxílio acidente? Pela informação que eu sei, pelo que eu sei, ele era metalúrgico quando ele perdeu o dedo. Pelo que eu sei, ele não trabalhava. Se ele não trabalhava e ele não estava na condição de segurado na época, porque pensa o seguinte, Fernando. Aí está o negócio. Por que eu tô te provocando? Na verdade, eu não sei. Você falou que ele era metalúrgico. E nas brincadeiras falam que ele não trabalhava. A questão é o seguinte. Você falou que a pessoa, mesmo não trabalhando, tem o direito. Sim. Por isso que eu te provoquei a essa resposta. Sim, perfeito. Tudo vai depender, né? É importante separar... Trabalhando ou não trabalhando, vai depender. Se eu trabalhar um mês registrado, eu tenho direito ao auxílio acidente? Tem direito ao auxílio acidente. Se faz um ano que eu não trabalho, depois que eu encerrei o meu contrato de trabalho, eu sofri um acidente. Eu tenho direito? Não tenho? É esse tipo de pergunta que acaba em dúvida, né? Não precisa falar sobre o Lula, eu só te provoquei. O auxílio acidente não tem carência. Diferente do auxílio doença, em algumas condições, então quando envolve uma doença de qualquer natureza, tem carência no auxílio doença. 12 contribuições, a partir da 13ª contribuição, a pessoa tem direito ao auxílio doença. Quando a pessoa tem um acidente de trabalho ou a doença relacionada ao trabalho, não tem carência no auxílio doença. Tá? Quando é auxílio acidente, não tem nenhum tipo de carência. Então, primeira coisa que precisa ser destacado. Para a pessoa ter direito ao auxílio acidente, a pessoa precisa estar registrado, com carteira assinada. A pessoa foi registrada hoje. Hoje a pessoa sofreu um acidente. Pensa o seguinte, a minha mão é acidente. Os dedos são as espécies de acidente. Então aqui, acidente em casa, doméstico. Acidente jogando futebol, no esporte. Acidente de trânsito e acidente de trabalho. Do total, é acidente. De forma geral, é acidente, mas tem as espécies. Não importa qual o tipo de acidente. A pessoa tem que sofrer um acidente. A pessoa sofreu um acidente no primeiro dia de trabalho. Ou sofreu um acidente em casa, de folga, após chegar em casa, no primeiro dia de trabalho. Desse acidente, gera que tipo de direito? Primeiramente, auxílio doença, porque a pessoa precisa se afastar para se tratar.
A pessoa ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos afastado, se tratando. Terminou o tratamento, na perícia o médico, o perito constatou, você não é mais a mesma pessoa. Tem encurtamento de perna, a perna, o braço não estica direito, tem problema, tem pino, tem placa, você não é mais a mesma pessoa. A partir daquele momento, a pessoa tem direito ao auxílio acidente. Destacando, não tem carência, isso pode acontecer no primeiro dia de trabalho. Outro ponto interessante, fui mandado embora hoje. Eu fui mandado embora hoje. Justa causa ou não, não importa. Eu tenho um período que eu sou considerado segurado do INSS mesmo não pagando. Mesmo não pagando. Se no dia seguinte da minha demissão eu sofrer qualquer tipo de acidente, eu ainda tenho direito aos benefícios do auxílio acidente. Então, quanto tempo pós? Então, aí que é a minha dúvida. Quanto tempo pós a demissão que a pessoa ainda continua com o direito ao auxílio acidente? Então, se a pessoa trabalhou por um período de mais ou menos aí 180 contribuições, vamos pegar um outro exemplo, 10 anos. A pessoa trabalhou 10 anos. Então, esse 180 tem que ser ininterrupta ou pode haver interrupção? Pode ocorrer interrupção, não tem problema nenhum. Então é no total, né? Então é no total. Pode ocorrer interrupção, desde que tenha muitas vezes intercalado um auxílio-doença, na sequência a pessoa consegue ter um registro após a alta do auxílio-doença. É uma questão um pouco mais técnica aqui. Mas a questão é o seguinte, dependendo do número de contribuições que a pessoa tem, a pessoa pode ter 12 meses de carência, ou 24 meses de carência, ou 36 meses de carência. Na condição de segurado do INSS, mesmo sem pagar. Então a pessoa foi mandada embora no final de 2020. Dependendo do número de contribuição, que é uma questão que precisa de um pouco mais de análise aqui para a gente conseguir identificar. A pessoa tem esse período estendido por mais 12 meses. 24 meses ou 36 meses, se a pessoa tiver o registro juntamente com o sindicato que a pessoa foi demitida e tudo mais, está procurando emprego, recebeu o seguro-desemprego. Então é uma questão um pouco mais técnica. Se, por exemplo, hoje é sexta-feira, vamos colocar terça-feira, amanhã é feriado. Eu fui demitido hoje. Se eu for jogar bola, se eu for andar de bicicleta amanhã e eu sofrer um acidente, eu já não tenho contrato de trabalho vigente. Eu tenho direito ao auxílio acidente. É isso que você está querendo dizer? É isso, exatamente isso. E mesmo que se eu tivesse o contrato de trabalho vigente, está tendo contribuição, eu estou no final de semana, eu caio bêbado, quebro a perna. Eu tenho direito? Tem direito. Tem direito. E assim, o que não pode acontecer é você provocar o acidente. Aí você não tem direito. Tem que ser... Ele tem até o caso de estelionato, né? Isso, Então, numa briga, você foi no boteco, foi numa boate, brigou, e foi comprovado que aquela briga foi causada por você, e você levou um tiro, por exemplo, perdeu o movimento do braço, perdeu o baço, por exemplo, que tem um caso, o cidadão perdeu o baço, a pessoa não consegue pegar peso, mas foi provocado por ele, não tem direito ao auxílio acidente. Entendeu? E além disso, aproveitando o momento, eu até fiz algumas anotações aqui, porque o assunto é muito extenso, não posso perder essa oportunidade, porque é o seguinte, vamos falar de acidente de trabalho, que é uma das espécies de acidente. Só para aproveitar aqui, porque entrou um piloto aqui na live. Ele está voando com o avião da empresa, lógico, né? Certo. E o avião, eu vou matar ele no meu exemplo. Cai e ele morre. Certo. A família tem algum tipo de direito ao auxílio acidente de forma reflexa? Não. Ou é somente o segurado? Somente o segurado. Inclusive, o auxílio acidente não gera pensão por morte. Nesse caso, não gera pensão por morte. Só que ele tem um seguro bom, então não precisa do seguro do INSS. É o que eu falei. Algumas categorias possuem seguro de vida. Então, vou pegar como exemplo metalurgia. A categoria metalúrgico,
ou metalúrgicos, por acordo entre sindicato e patronal, possui seguro de vida. Então, a partir do momento que a pessoa sofre um acidente, ou tem uma doença, não importa qual, ou sofre qualquer tipo de acidente e se afasta, tem que olhar a pólice do seguro, mas a grande maioria tem direito a receber o seguro, parte desse afastamento, e muitos trabalhadores não sabem disso. Então ele está meio que correlacionado. Quem tem direito ao auxílio acidente, todos têm direito à aposentadoria da pessoa com deficiência física. Mas nem todos que têm direito à aposentadoria com deficiência física têm direito ao auxílio acidente. E nem todos que têm direito ao auxílio acidente têm direito ao seguro de vida. Você vê como que o assunto dá nó na cabeça. Mas a gente precisa... Deixa eu perguntar de uma forma mais simples, que nem eu não vou entender essa porcaria aí. Eu posso acumular auxílio acidente com seguro particular? Pronto, é uma forma mais simples de... Vamos dizer, ela pode ser cumulativa, auxílio acidente e a apólice de seguro particular, a premiação de seguro particular. Porque nós não estamos falando do caso de morte, mas tem determinados acidentes que a apólice de seguro particular também cobre. Então, vamos dizer, invalidez, 50 mil. Eu posso, esses 50 mil, ele vai ser abatido de um eventual auxílio acidente ou não? Não tem nada a ver, são esferas separadas. Não tem nada a ver. Então, são coisas, não tem relação nenhuma, não tem correlação nenhuma. Pode receber o seguro. A questão aqui do auxílio acidente, Fernando, o trabalhador, ele recebe esse benefício até o dia que ele se aposentar. Então, muitos trabalhadores recebem esse benefício continuamente até o dia que se aposentar. Pega aí um trabalhador com 23 anos, sofreu um acidente de moto, perdeu a perna, perdeu a mão, ou a perna não estica direito, o braço não estica direito, mas ele está trabalhando. Ele tem uma sequela. Não consegue ficar muito tempo em pé, a perna não dobra direito, não consegue subir ou descer a escada ou rampa. Ele tem uma sequela ocasionada desse acidente. Ele vai receber esse benefício mensalmente, junto com o salário, até o dia que ele se aposentar. Olha aí com quantos anos ele vai receber esse benefício. E o melhor, ele recebe esse benefício junto com o salário dele. Hoje eu conversei com um rapaz que ele recebe o auxílio acidente desde 2012. Ele fraturou o braço direito num acidente de carro e eu perguntei para ele. Falei, o que você tem no braço aí? Sofri um acidente de carro em 2012, capotei o carro e tal. Aí no meio da conversa ele falou para mim, não, mas eu já recebo auxílio acidente. Falei, legal, bacana. Você sabe que o auxílio acidente vai melhorar a sua aposentadoria? Eu falei, mas como assim? Se você está ganhando 3 mil, o auxílio acidente ele complementa, ele recebe mais 2 mil, ele recebe 2 mil de auxílio acidente. O salário dele não é de 3 mil, é de 5. Se ele se aposentar, então esse auxílio ele vai se incorporar à aposentadoria. Vai incorporar na aposentadoria. Ele para de receber o auxílio acidente, porém o cálculo da aposentadoria vai aumentar. Consequentemente, a aposentadoria dele também vai aumentar. Ele não sabia disso. Olha desde quando que ele recebe auxílio acidente. Desde 2012. Ele é cotista na empresa. É um assunto muito complexo, né, André? E as pessoas não existe esse tipo de informação. Não existe. Olha só que interessante aqui. O Claude falou que eles possuem o seguro da associação, que é o seguro por morte, né? Por incapacidade. E também a incapacidade temporária, de até 1 ano. Por isso que eu perguntei a questão de cumulatividade ou não. Porque eles também recolhem INSS. Todo trabalhador regido pela CLT, com carteira assinada, tem direito a esse benefício. Então, algumas prefeituras possuem regime próprio. São José do Rio Preto, Sorocaba, São Paulo e os servidores públicos estaduais possuem regime próprio. O que isso quer dizer? Não tem carteira assinada. Agora, Prefeitura Municipal de Alumínio. Prefeitura Municipal de Alumínio, os servidores são regidos pela CLT, são seletistas. Carteira assinada.
Então, o cara está trabalhando na prefeitura ou pela prefeitura, sofre um acidente, tem direito ao auxílio acidente. Ou esse mesmo trabalhador está em casa. Eu tenho um caso aqui em alumínio, que no primeiro dia de férias dele, passou maquita no polegar da mão esquerda dele, no primeiro dia de férias. Bom, ele ficou a férias inteira se tratando. Quando ele voltou das férias, ele já voltou a trabalhar. Perdeu parte do dedão e parte do indicador da mão esquerda. Ele não precisou se afastar, mas foi no primeiro dia de férias dele. Entrei com um pedido de auxílio acidente, está correndo o processo. Ele não sabia. Primeiro dia de férias. Mas não tem a ver com o trabalho. Mas foi o que eu te falei. O auxílio acidente é para qualquer tipo de acidente, não importa qual, nem como e nem quando aconteceu. Então, é que nem eu falei do caso aqui do rapaz que perdeu o dedo, que é morador de rua. O nome dele é Vicente, inclusive. É um direito, Fernando, social, que as pessoas têm direito e muitas pessoas não sabem, estão passando por dificuldade financeira, problema de saúde, pode trazer um conforto e uma segurança para a família e a pessoa não sabe. Sabe? É revoltante você ver a pessoa sem a perna, sem a mão, sem o dedo, passando por sofrimento no trabalho. Podia ter uma condição de vida melhor, mas a pessoa não sabe, porque o governo não divulga. Esse direito era para ter sido concedido na alta do auxílio doença. Então, quando eu falo para você, no primeiro minuto da nossa conversa, que é um assunto que me estimula, que eu gosto muito, porque a energia de fazer, de levar informação e fazer o bem, a energia quando volta em dobro. Porque toda vez que a pessoa receber esse benefício mensal, a pessoa, eu tenho certeza, que vai lembrar daquele advogado que conversou com a pessoa, porque é um benefício que muda a vida, Fernando. Muda a vida da pessoa. Então tem muita gente que tem direito a esse benefício e não sabe, não tem ideia. Então aqui, aproveitando a deixa, a pessoa sofreu qualquer tipo de acidente, ou tem uma doença relacionada ao trabalho. Por que eu estou destacando doença relacionada ao trabalho? Outro exemplo que eu sempre dou. Frentista tem uma doença que está correlacionada com a atividade frentista, que é leucemia. A leucemia é um câncer ocasionado pela inalação do benzeno, que é um composto químico que tem no subproduto do petróleo, do hidrocarboneto. Frentista tem leucemia? Tem relação com o trabalho, doença ocupacional. A pessoa se afastou do auxílio-doença, voltou a trabalhar com sequela. Que tipo de sequela? A pessoa fica mais ofegante, não consegue andar muito, não consegue subir rampa porque cansa muito, vai trabalhar numa outra atividade leve, trabalhar no caixa, vai atender o público, tem sequela. E é uma doença relacionada à atividade frentista. Agora eu vou pegar uma professora. Que tipo de relação tem a leucemia com a professora? Nenhuma relação. Foi um azar. Essa professora tem uma leucemia. Essa leucemia não é doença ocupacional. Então ela não tem direito a esse benefício. São entendimentos contraditórios que a gente questiona, a gente muitas vezes acaba não entendendo. Existem as falhas legislativas. Essa, na minha opinião, é uma falha da legislação. Porque se envolve qualquer tipo de acidente, por que não qualquer tipo de doença? É uma proteção ao trabalhador. Então, tem casos de mulheres que fizeram mastectomia, a retirada total do seio, é câncer de mama, não tem relação nenhuma com o trabalho. Mas ela perdeu a força, não consegue mais empurrar, não consegue mais elevar o braço, quando faz a mastectomia total. Tem sequela e ela não tem direito ao benefício do auxílio-acidente. Outro exemplo. Uma pergunta aqui, ó. O frentista tem direito à aposentadoria especial devido à periculosidade? Lá eu acho que tem periculosidade e insalubridade, se eu não me engano, os dois, né? Pela atividade especial, sim, também, né? Pela condição de atuar na área com hidrocarbonetos.
quem mexe também com graxos, no caso aí, o pessoal que trabalha na metalurgia também, vibração, calor, barulho. Então, é considerado uma atividade especial frentista. Então, nesse caso, também tem direito a uma aposentadoria diferente. Vou aproveitar que você falou do barulho. Se a pessoa acabou tendo algum problema relacionado à audição durante o contrato de trabalho, vamos dizer que ele seja metalúrgico e ele tem a sua audição afetada. Isso é considerado, por exemplo, um caso de auxílio acidente ou já seria auxílio doença? Primeira coisa que a gente precisa saber, Fernando, é o seguinte: qual era a atividade desse trabalhador que ficou surdo? Existe um entendimento já pacificado que motorista de ônibus, motorista de caminhão, uma vez tem problema de audição, tem direito ao auxílio acidente, porque está correlacionado à atividade. Tá? Correlacionado à atividade. Qual é o problema da audição? O trabalhador muitas vezes não percebe que está ficando surdo, porque não causa dor. Então ele vai trabalhando, vai deixando. Quando ele percebe, muitas vezes já é tarde. E ele nunca se afastou no auxílio-doença. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Quando o cara é metalúrgico, quando o trabalhador é metalúrgico, o empregado é metalúrgico, ele precisa, a partir do momento que ele começou a perceber que está ficando surdo, fazer um exame de audiometria, procurar um especialista e ir guardando a documentação médica e automaticamente comunicar ao supervisor, o chefe, de que ele está tendo problema de audição. Porque se ele pedir afastamento no auxílio-doença por conta de audição, o INSS não vai afastar. Por quê? Porque não está causando dor. Entendeu o problema? Então, para ele ficar surdo, tem que ser um acidente, uma pancada, uma explosão. Até aí, tudo bem. Agora, a doença da surdez, ela vem com o tempo e o trabalhador não percebe. Quando ele vai se tocar, ele não está mais na empresa e ele não consegue mais associar a doença com o trabalho. Aqueles malucos também, aproveitando que o Claude está aqui falando na live, aqueles malucos que trabalham lá embaixo, direcionando os aviões e tal, eles estão sempre com um protetor auricular, mas provavelmente a longo prazo esses caras vão ter algum problema de surdez, né? Sim, sim. Aproveitando o momento aí do Claude, falando sobre o limite de 90 decibéis, tudo depende do ano. Porque a legislação previdenciária, ela não possui uma segurança jurídica como outras áreas. Dependendo do ano, é 80, é 85, é 90, e depende também da metodologia para fazer essa aferição dos decibéis. Então, a questão do limite, para saber a questão de audiometria, tudo depende de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento é a alma dos trabalhadores que trabalham em atividade especial, que tem muito barulho. Então, metalurgia, quem trabalha como aeroportuário ou aeroportuário, quem trabalha em solo, porque quem trabalha em solo, em aeroporto, fazendo a organização das aeronaves, costuma ter problema de audição. Então, sabendo disso, o sindicato teria a obrigação de orientar os trabalhadores sobre estas condições. E por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, os sindicatos, logicamente que não são todos, não posso generalizar, mas a maioria dos sindicatos não orientam os trabalhadores que são sindicalizados de forma adequada. Por que eu estou falando isso? Um caso extremamente importante. CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Não tem prazo para abrir a CAT, para preencher a CAT. Não tem prazo. Sindicato, deixa essa informação passar. Só uma orientação. Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, tá? Vamos pensar dessa forma. Quem que tem que abrir a CAT? É o trabalhador ou é a empresa? A CAT, vários profissionais podem abrir a CAT.
preencher a CAT. Abrir entre aspas, né? Só para que fique inteligível. Técnico do trabalho da empresa, médico do trabalho da empresa ou não, médico do SUS ou médico particular, ou um advogado. Não tem prazo para abrir. As empresas falam muito isso. É uma lenda. É uma lenda. Não sei de onde tiraram isso. Eu acredito que tenha sido o empregador para tentar coagir alguns empregados para não abrir a CAT. Porque uma vez abriu a CAT, a fiscalização vai tomar conhecimento e vai querer fiscalizar a empresa. Então a CAT é um documento que registra o acidente de trabalho e registra a doença relacionada ao trabalho. Qualquer tipo de acidente. Levei um tombo, tive uma luxação no joelho, fiquei 3 dias afastado, a empresa é obrigada a abrir a CAT. E as empresas não abrem a CAT. Você caiu. Elas vão sofrer fiscalização, para que elas vão abrir, né? Deixa o trabalhador lá se recuperar, depois ele volta e... Mas, qual que é a penalização, André, da empresa não abrir a CAT? Ela sofre multa, né? Ela sofre uma infração, aí acaba levando uma multa normalmente é pela Sereste. Sereste é um órgão subordinado ao SUS que tem como objetivo e competência fiscalizar as empresas que são subordinadas aí ao regime seletista também. Então, toda empresa que os trabalhadores são seletistas ou as prefeituras são seletistas com carteira assinada, a Sereste tem como papel fiscalizar estas empresas, estas prefeituras seletistas, para saber as condições de trabalho, se estão respeitando a questão de ergonomia, EPI e tudo mais. Então a Sereste possui um médico do trabalho, um técnico do trabalho, uma enfermeira do trabalho. Então uma metalúrgica sofreu um acidente, por exemplo, vários trabalhadores. Então no mês de junho, 5 CATs. No mês de julho, 7 CATs. No mês de agosto, 10 CATs. Acende uma luz amarela na Sereste. Porque uma vez abriu a CAT, Sereste toma conhecimento. O que a Sereste vem fazer? Fiscalizar a empresa. Ô fulana, por que está tendo tanta CAT aqui? O que está acontecendo? A sua empresa é uma empresa ruim e insalubre para o trabalhador. A partir do momento que vai aumentando o número de CAT, vai aumentando o imposto, que no caso aí seria o seguro de acidente de trabalho, que é a SAT, ou risco de acidente de trabalho, que é a RAT. Então, quanto maior o risco tem a empresa, quanto mais acidente tem a empresa, maior é o imposto que a empresa paga. Então a empresa omite essas informações. Destacando mais uma vez, não tem prazo para abrir a CAT, e a CAT é um documento que tem como objetivo informar o acidente de trabalho e qualquer tipo de doença. André, mais uma pergunta, que agora cada vez eu vou te fechando mais meus questionamentos. Vamos pensar num cortador de cana, que ele, muito embora ele está trabalhando para uma usina, vamos dizer que ele não esteja registrado. Vai lá, meteu a foice, o facão e perdeu o dedo. Ele não está registrado? Ele não está registrado, muito embora ele esteja trabalhando. Nesse caso, a cabe ação trabalhista que vai ser promovida para reconhecimento de vínculo, ela pode ser utilizada depois para o auxílio acidente? Pode. Pode. Pode, e isso é muito comum acontecer. Quando o trabalhador é um trabalhador simples, uma pessoa humilde, que precisa trabalhar, e dependendo da atividade, ou dependendo da questão dos princípios e valores do empregador, ele acaba tirando proveito do trabalhador. Lembrando que trabalhando e sofre um acidente, ou em casa e sofre um acidente, mesmo sem carteira assinada, ele tem direito a esse benefício se comprovada a questão do vínculo trabalhista. Então, primeira coisa, comprovar o vínculo trabalhista para depois pleitear o auxílio ao acidente. Como então, que a gente prova? O benefício, né? Nesse caso, como é que a gente prova? Tinha um emprego informal, a pessoa não estava registrada, né? E ela pode utilizar essa situação para um exemplo, para eventualmente pedir solicitar o benefício, né? Um exemplo, a pessoa trabalha em padaria há 3 meses, mas não tem registro.
O trabalhador sabe disso, porque está ganhando por fora. O empregador está sendo beneficiado. E o empregado também está sendo beneficiado, porque ele está lá 3 meses, 6 meses, 1 ano sem registro. Esse empregado está em casa, de folga, num domingo. Ele está preparando uma caipirinha. Corta o tendão do dedo aqui em cima. Vamos pegar indicador, mão forte, dessa pessoa. O dedo não dobra mais. Essa pessoa está sem registro para o INSS. Para o INSS, essa pessoa está desempregada. Essa pessoa não tem direito ao auxílio-doença porque ela é, entre aspas, desempregado. Aí essa pessoa procura o patrão. Fala, patrão, eu não estou conseguindo trabalhar, ó, meu dedo não dobra. O que o patrão faz? Não quero mais você aqui, vai embora. Aqui você não trabalha mais. Essa pessoa tem que procurar um advogado trabalhista, entrar com uma ação trabalhista para comprovar o vínculo trabalhista. Comprovou o vínculo trabalhista, o que esse trabalhador tem que fazer? Ir no pronto-socorro, pegar o comprovante médico, que seria lá o prontuário médico que comprova o acidente no dedo. Então, uma vez vínculo trabalhista, uma vez com o prontuário médico, casou, a pessoa consegue ter direito ao auxílio-acidente. Bacana. O Clóvis perguntou aqui a questão do parceiro seringueiro. Se teria esse direito. Na questão, aí já envolve trabalhista, né? Se eventualmente há ou não há subordinação entre eles, para que aí tenha o vínculo trabalhista. No caso do parceiro, não há subordinação. Lógico, há casos e casos, mas se atestando que não há subordinação, não há vínculo trabalhista, aí também não tem direito ao auxílio-acidente. Perfeito. Estou falando por alto, lógico, que tem que averiguar situação por situação, porque se ficar comprovado que o dono das seringueiras, vamos dizer assim, tinha aquela pessoa, não como parceiro, mas como funcionário em si, aí haveria a possibilidade. Mas isso é caso a caso, né? Vamos pegar agora, destacando alguns pontos importantes. O auxílio-acidente é para todos os empregados, todos os contribuintes na condição de avulso. Quem são os empregados avulsos? Quem trabalha em porto, que são poucos trabalhadores. Quem não mora em região de porto, Porto de Suape, Porto de Santos, São Vicente, não sabe muito disso. Então, os empregados, empregado do comércio, empregado da indústria, empregados, têm direito a esse benefício. Os contribuintes avulso, segurados especiais, que são os segurados que trabalham em regime familiar, na agricultura, e também os empregados domésticos. Os empregados domésticos entraram em 2015. Antes disso, não tinha direito. Falha da legislação. Contribuinte individual e facultativo não tem direito. Quem são os facultativos? Dona de casa e o estudante. Dona de casa e estudante, teoricamente, entre aspas, né, não trabalha, não pode exercer nenhuma atividade remunerada, então ele contribui para o INSS para ter direito ao auxílio-doença e garantir a aposentadoria. Esse não tem direito ao auxílio-acidente. Agora, a falha na legislação vem dos autônomos e contribuintes individuais. Vamos pegar o nosso exemplo. Advogado é considerado um contribuinte individual. Não tem direito ao auxílio-acidente. Quem é MEI não tem direito ao auxílio-acidente. Então eu estou lá no meu escritório, contratei uma secretária. A secretária é empregada. Ela tem direito ao auxílio-acidente. Eu, na condição de advogado, casa de ferreiro espeto de pau, não tenho direito ao benefício do auxílio-acidente. Uma falha na legislação aí. Ô André, e a questão de tempo? Por quanto tempo dura o auxílio-acidente? São parcelas? É por tempo? Não é por tempo? É a pessoa se recuperar? Como funciona isso? A pessoa recebe um valor médio de 50% do salário de contribuição do salário da pessoa. Um exemplo, a pessoa trabalha recebendo R$3.000 mensais. Uma conta bem por cima, para ficar fácil de entender, a pessoa tem direito a mais ou menos R$1.500 de auxílio acidente. Se a pessoa ganha 5.000, mais ou menos 2.500 de benefício chamado auxílio acidente. E a pessoa recebe esse benefício
até o dia em que a pessoa entrar com pedido de auxílio, entrar com pedido de aposentadoria. A pessoa sofreu um acidente, foi comprovada a sequela, ou tem uma doença relacionada ao trabalho, tem a sequela, com 30 anos. Foi provado, passou a receber o auxílio acidente de R$2.000. A pessoa vai receber esse valor, dentro de algumas correções, até o dia que entrar com pedido de aposentadoria. Que pode ser com 60 anos, 65 anos, 70 anos. Dependendo do caso, o valor do auxílio acidente chega a ser superior ao valor da aposentadoria da pessoa. Oi. Dependendo do caso. Porque o que acontece? Uma vez a pessoa se aposentou, perde o direito do auxílio acidente. Não acumula com a aposentadoria. Não acumula. Só que uma vez a pessoa trabalha e recebe o auxílio acidente, o valor do cálculo da aposentadoria vai trazer um valor da aposentadoria, um valor alto. Só que se a pessoa está lá ganhando 2.000 de auxílio acidente e ganha um valor relativamente razoável, pode ser que não traga benefício financeiro para essa pessoa. Tem que fazer um cálculo antes. Aí no final, através de um planejamento previdenciário, descobre-se que, nesse planejamento, falou, fulano, a sua aposentadoria vai ser mensal de R$2.500. Só que você está recebendo o auxílio acidente de 3.000. Será que compensa se aposentar? A pessoa não vai querer se aposentar. Lógico que não, não vai aposentar para ganhar menos. Vai. Só que qual é a questão principal aqui? Na aposentadoria, uma vez a pessoa venha a falecer, essa aposentadoria é convertida em pensão por morte, seus dependentes vão receber pensão por morte. Só que se ele não tiver aposentado e escolheu receber somente o auxílio acidente, uma vez ele falece, os dependentes não vão receber pensão por morte. Já era. Por isso que tem que ter um acompanhamento permanente de um advogado previdenciarista. Ou seja, se vai morrer, se já está prestes a morrer, aposenta. Mais ou menos isso. É bem por aí. Se perceber que está lá para morrer, fala assim, ó, vou aposentar logo antes que eu morro, porque senão todo mundo vai perder o benefício. Eu vou citar um caso aqui, que as pessoas que estão nos assistindo, ou vão assistir futuramente através da gravação, procure no Google, Neto Auxílio Acidente. O jogador, o ex-jogador do Corinthians, Neto, e apresentador, a partir de julho desse ano, começou a receber o auxílio acidente. Olha que interessante. Mas do quê? Que acidente que ele teve? Joelho. Doença relacionada ao trabalho. Olha que interessante. Porque é um exemplo que vem para nós... Artrose que ele tinha? É por causa da artrose? Também. Porque o que acontece? Ou é rompimento de ligamento? O que é? Também é tudo. Pode ser considerado alguma coisa? Na verdade é o seguinte, Fernando. O jogador de futebol, ele é um empregado. E ele provou que ele era empregado do Corinthians na década de 90. Ele conseguiu provar, tem carteira assinada disso. Com 33 anos ou 32 anos, ele foi obrigado a se aposentar por problemas no joelho. Isso está provado. Estão pesando 150 quilos, né? Isso foi provado. E ele conseguiu provar por A mais B que os problemas no joelho têm relação com a atividade de esporte de futebol. É natural uma pessoa se aposentar com 30 anos com problema no joelho? Não, não é natural. É natural ter problema no joelho com 60, com 50, com 70 anos. Só que o que aconteceu? O trabalho antecipou esse problema no joelho. Consequentemente, tem relação com o trabalho, doença ocupacional. Julho saiu a sentença, foi divulgada na imprensa. Não importa se a pessoa é rica, não importa se a pessoa ganha lá seus 100 mil reais. O Ronaldinho Gaúcho podia estar recebendo esse benefício. O fenômeno, o Ronaldinho Fenômeno podia estar recebendo esse benefício. Muitos não sabem disso. Primeiro, não tem prazo para pedir. Não tem prazo para pedir. Se o Neto ficou afastado em 95, no auxílio doença, é possível retroagir no tempo, pegar esse marco temporal do auxílio doença dele e entrar com pedido hoje. E foi o que ele fez.
Realmente, é uma doença. A grande parte dos jogadores tem esse problema que reflete na questão do joelho. Sim? Joelho, goleiro tem problema nos cotovelos, nos dedos, no quadril. Então o goleiro ele tem uma maior índice de lesão, né? Sim. E é uma questão muito interessante. Aí eu já não sei como se encaixar isso, se lesões de ligamento levam a isso, se são lesões de cartilagem, como que se afere isso, mas aí já é uma questão mais técnica, né? A metalúrgica que tem aqui na cidade de Alumínio, chamada CBA, antigamente existia um campeonato de esporte, né, entre os funcionários. Olha só que loucura isso. Essa semana o André me procurou, o pessoal conhece ele como Tilim. Ele sofreu um rompimento do tendão de Aquiles jogando basquete pelo campeonato da empresa. O que aconteceu? Sofreu esse acidente jogando basquete e a empresa foi obrigada a abrir a CAT para ele. Jogando basquete no campeonato não sei do que. Ele hoje não consegue subir escada direito, por conta do rompimento do tendão de Aquiles. Aí eu falo para você, o que aconteceu com o jurídico dessa empresa que estava colocando os seus funcionários para praticar esporte de impacto? A empresa pensou, falou, não, peraí, não dá certo, a gente está perdendo funcionário com torção, com fratura. Nesse caso, foi um acidente de trabalho, jogando basquete. Olha para você ver a importância. E ele não sabia disso. Então, assim, acidente, nesse caso, do auxílio acidente, não importa qual tipo de acidente, é muito sério. Olha o caso do Neto que eu citei aqui. É muito sério. Esse exemplo, né? É muito. Qualquer pessoa que estiver assistindo ou vai assistir, pode procurar. Joga no Google. Neto recebe auxílio acidente. Então é emblemático isso. Porque tem um outro exemplo que eu vou citar, que eu cito aqui também. Tem um rapaz que vem de espetinho aqui na cidade, que ele usa uma bota, deve ter aí uns 8 centímetros de solado. Sofreu um acidente de moto. Saindo do trabalho, foi considerado um acidente de trabalho. Eu conversei com ele, porque eu ouvi dizer que ele estava aposentado. Eu fui conversar com ele. Falei, fulano, você está aposentado? Não, eu estou aposentado. Falou, fulano, você não pode vender espetinho aqui. Tá todo mundo vendo você vendendo espetinho. Mas eu acredito que você não está aposentado. Você está trabalhando. Se você tivesse aposentado, seria por invalidez total. Você é louco, tá aqui trabalhando e aposentado? Aí eu perguntei para ele, você não está recebendo aí um tal de auxílio acidente? Aí é isso aí, doutor, que eu estou recebendo auxílio acidente. Nunca ninguém falou para ele que ele não estava aposentado. Entendeu? Por que ele achou que ele estava aposentado? Porque o auxílio acidente também gera direito ao 13º. E ele achou que estava aposentado. Ele recebe R$ 1.500 de auxílio acidente. É mais que um salário mínimo. Aí eu expliquei para ele, fulano, você não está aposentado. Você está recebendo um benefício, tal. Ele recebe há mais de 10 anos. E não sabia. E não sabia, para ele estava aposentado. E assim, aposentado, na condição que ele se encontrava, por invalidez, não pode mais trabalhar registrado. A hora que eu falei para ele que ele não estava aposentado, ele regalou um olho. Então quer dizer que eu posso trabalhar registrado? Eu falei, pode. Vendendo espetinho na rua. É isso aí. Ô, André, eu sei que teu tempo está escasso, então a gente vai ter que terminar aqui, né? Faltam 3 minutos para começar a sua aula aí. Só para complementar. Todas as pessoas que têm qualquer tipo de sequela e teoricamente têm direito ao auxílio acidente, têm direito a uma aposentadoria diferenciada. A aposentadoria da pessoa com deficiência física, que é um tipo de aposentadoria pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. Quase ninguém sabe disso. Então o cara perdeu o cotoquinho do dedo aqui, ó. Perdeu metade da unha. Metade da unha. Tem direito a se aposentar
na condição de aposentadoria do PCD. O que isso quer dizer? Se aposenta antes de todo mundo, com um valor superior a de todo mundo, porque não tem fator previdenciário. Olha só isso aqui. Aí fala assim, teve a reforma da Previdência em 2019, em novembro de 2019. Piorou a condição de aposentadoria em atividades especiais, metalurgia e tudo mais. Agora, quem tem deficiência física, é cotista PCD na empresa, consegue se aposentar antes de todo mundo. Então, dependendo do grau da lesão, a pessoa consegue se aposentar com 33 anos de contribuição, com 30 anos de contribuição ou com 28 anos de contribuição, sem olhar para a idade. Entendeu? Sem olhar para a idade. Então, a pessoa pode ter 40 anos de idade e 15 anos de contribuição, 20 anos de contribuição, e dependendo da lesão, a pessoa consegue se aposentar. Tudo depende do grau da lesão e das condições. Tem dois tipos de aposentadoria do PCD, por tempo de contribuição e por idade. Tudo isso eu estou falando, estou jogando aqui, porque o nosso tempo está curtinho, né? Então, você vê, é um universo muito vasto, as pessoas não sabem disso, têm direito, e muitas vezes está aí, sofrendo, buscando emprego e não consegue arrumar. Depois nós vamos marcar uma outra oportunidade para você falar um pouquinho mais sobre essa aposentadoria. Que, cara, foi muito bacana essa live, que você esclareceu pontos que eu não sabia, várias pessoas que assistiram também não sabiam, né? E muito bacana esclarecer esses pontos aí sobre o auxílio acidente que as pessoas não sabem. Só um outro detalhe que chegou hoje para mim. Professores regidos pela CLT, escola particular ou são professores municipais regidos pela CLT. O professor tem problema de laringe, faringe, de tanto falar. Problema no ombro, de tanto ficar com o braço levantado. Problema na coluna, tem relação com o trabalho. Consegue o auxílio acidente e, além disso, consegue se aposentar antes de todo mundo, dependendo do caso. Você conhece algum professor com 30 anos que não é rouco, que não tem problema no ombro? Tem um monte. Tem um monte. É isso. Aí se afastam com coisas que não eram para se afastar. Por exemplo, o auxílio doença, né? E poderia estar recebendo o auxílio acidente com um valor bem maior, em condições muito melhores. André? Para encerrar, ó, tô de rosa. Tô de rosa aí, comemorando aí Outubro Rosa, né? Em homenagem aí minha mãe, a minha esposa, as mulheres de forma geral aí, as advogadas do escritório. Hoje foi somente um símbolo, né? De forma simbólica aí, um agradecimento aí pelo Outubro Rosa. Bacana. Obrigado, viu, André? Valeu. A gente se vê numa próxima oportunidade. E pode ter certeza, nós vamos marcar uma outra para esclarecer esses pontos que ficaram mais obscuros aí. Tá. E 40 minutos foi mais de 40 minutos, né? Foram quase 50 minutos e, felizmente, várias pessoas conheceram um pouquinho mais do seu direito. Olha a quantidade de assunto aqui, não deu nem para falar metade. Pois é. Mas mais 3 horas. Valeu, Fernando. Obrigado, viu, André? Valeu. Boa noite para você, boa aula aí que você vai para o curso também. E Valeu. Boa noite ao pessoal que assistiu a live. Muito obrigado, viu?